Pronto. Bem, queridos, mais uma vez, bom dia e mais uma vez, mil perdões aqui pelo atraso da aula. Foi, como eu falei a vocês, eu tive que atualizar aqui o meu computador e ele até agora não reagiu. Diz aqui que está atualizando e etc. Mas vamos ao que nos interessa hoje, né? Nós hoje vamos continuar com o estudo, continuar com o estudo dos crimes contra a fé pública. Falamos especificamente na última aula dos crimes ligados à falsificação de moeda. Eu até me lembrei de vocês ontem, eu não sei se vocês chegaram a ver, saiu uma reportagem no CETV, aquele jornal da Verdes Mares, do meio-dia, informando da prisão, de uma operação que a Polícia Federal tinha feito, da prisão aqui no Ceará de algumas pessoas, exatamente pelo crime de moeda falsa que nós tínhamos estudado antes de ontem. Né? Então foi interessante, porque a gente tinha visto antes de ontem o crime e ontem saiu essa notícia. Tá? Hoje nós vamos retomar o estudo a partir do artigo 293, mas eu vou passar muito rápido pelo 293, 294, 295 e 296, muito rápido mesmo, porque o foco da nossa aula hoje são os artigos 297, 298 e 299. Tá? Eu vou apenas citar os outros para não dizer que eu não comentei com vocês, mas são crimes muito específicos. Veja o que me interessa mesmo hoje é o 297, 298 e 299. Veja o que nos diz aqui o artigo 293. Falsificar, fabricando-os ou alterando-os. Então, ele usa sempre, é interessante, Cláudia, que a gente rememore, que ele sempre usa essa estrutura, né? Fabricar, alterando ou falsificar, fabricando ou alterando. Veja que a gente já tinha falado disso lá no artigo 289. Isso aqui é recorrente nos crimes contra a fé pública, porque quando ele fala em falsificar, ele traz a ideia geral, né? Falsificar iria pressupor a ideia geral, e quando ele fala em fabricando ou alterando, ele está a se referir especificamente com a ideia de uma fabricação, seria começar do zero, né? Seria iniciar, digamos, papel em branco, enquanto que a alteração ele partiria já de uma base, ele já partiria de um elemento verdadeiro. Produz essa fórmula geral e aí ele vai indicar aspectos específicos. Selo destinado a controle tributário, papel de crédito público, vale postal, cautela de penhor. Então é um crime importante, está no Código Penal, mas ele é muito específico. Né? Só para citar um exemplo, vocês já devem ter visto, Flaviane, Daniel, em algumas bebidas alcoólicas, isso também existe em alguns perfumes, existe, por exemplo, em algumas bebidas alcoólicas, no gargalo, ali na tampa, do uísque, da vodka, existe um selozinho, né? Existe um selo que representa que os tributos federais relativos àquela fabricação, especificamente o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, foi pago. Então, naquele selozinho, você encontra essa informação. Então, o crime aqui é um crime que decorre exatamente disso, de você falsificar esse produto, esse selo especificamente, tá? Mas, repito, não é o meu foco principal da nossa aula de hoje. Meu foco principal a gente vai ver daqui a pouco. Por isso que eu vou passar relativamente rápido em relação a esses crimes. E, veja só, quando eu digo que vou passar rápido, eu também estou autorizando vocês que se desobriguem desses crimes em relação à nossa prova. Então, a gente vai ver, estou comentando aqui em sala, mas, repito, o foco da nossa aula, Guilherme e Marília, estará nos artigos 297, 8 e 9. O artigo 294 fala em fabricar, adquirir, fornecer, possuir ou guardar objeto especialmente destinado à falsificação de qualquer dos papéis referidos nos artigos anteriores.
A gente já tinha conversado sobre isso também lá no artigo 290, na aula passada. No artigo 290, o que foi que nós vimos? No 289, eu teria a falsidade de moeda, e no 290, eu teria como crime aquele que tem equipamentos, tem elementos que podem ser utilizados para a fabricação adulterada daqueles determinados documentos. Isso é uma fórmula, repito, mais ou menos recorrente nesse título. A gente vai ver, Rafa, Lara, Ana, que ele sempre usa essa estrutura, Adriana, ou seja, ele define o crime de falsidade e traz também como crime, criminaliza também a conduta da situação ou do agente que possua, né, que tenha ali a posse, compre, fabrique os equipamentos para ter aquele determinado falsificação, ou, como a gente observa aí no 294, toda a cadeia produtiva. Né? Então, assim, a ideia é sempre criminalizar a falsidade em si, criminalizar aquele que detém instrumentos, né, que detém efetivamente esses instrumentos para a falsidade, e também toda a cadeia. Voltando ao exemplo que eu citei agora há pouco, Otto, dessa notícia que saiu ontem lá na reportagem do CETV, veja que foram presos aqui não aqueles que fabricaram a moeda falsa, mas aqueles que haviam adquirido a moeda falsa. Por quê? A ideia desses crimes é sempre responsabilizar toda a cadeia, o que fabrica, o que tem em depósito, o que tem os equipamentos para fabricar, e como a gente vai ver na próxima semana, o que usa também documentos falsos. Também quero falar rapidinho do 296, também é um crime muito específico. Veja que ele reproduz sempre a mesma lógica: falsificar, fabricando-os ou alterando-os, a gente fabricando ou alterando. Aí ele vai citar os documentos em si: selo público, sinal ou selo atribuído à entidade de direito público, ou seja, ele sempre reproduz essa lógica. Vamos logo para o que interessa na aula de hoje, tá? Que eu quero a máxima atenção de vocês. Começa agora. São os artigos 297 a 299. Esses artigos nos apresentarão os crimes de falsidade material e falsidade ideológica. Eu tenho aqui, portanto, essa dupla lógica: falsidade material e falsidade ideológica. Antes da gente estudar os crimes, antes da gente ver os tipos penais, aí dos artigos 297, 8 e 9, vamos trabalhar com a ideia geral. Né? Vamos trabalhar realmente com essa ideia geral. Os dois primeiros, o 297 e o 298, trabalham com o crime de falsidade material. Qual é a principal característica desses crimes? Qual é a característica mais importante desses crimes? Quando a gente fala de falsidade material, nós estamos falando, Cláudia, numa falsidade, Lívia, física. Minha querida Marina, eu estou aqui tratando, Marília, Mariana da Vila, de uma falsidade física. Eu estou alterando fisicamente aquele documento. Não importa se as informações que contêm ou que estão contidas naquele documento são verdadeiras ou não. Fisicamente, materialmente, aquele documento, aquele elemento é falsificado, é falso. Por quê? Porque quem o fabricou, quem o elaborou, quem o gerou,
não tinham o poder para fazê-lo. Então, nós vamos ter, repito, nos dois primeiros artigos, essa estrutura. Nos dois primeiros artigos, nós vamos ter uma falsidade material. Então, imagina comigo, Luiz, o seguinte. Luiz, estou esperando sua mensagem para que eu possa te indicar aquele livro que eu te falei na última aula, tá? Depois me manda lá pelo zap para que eu possa te indicar direitinho o livro, você vai gostar. Luiz, então imagina comigo o seguinte. Imagina que eu perdi a minha carteira de habilitação, ou foi furtada a minha carteira de habilitação. Eu sou habilitado, eu posso dirigir, minha carteira está válida, tudo está ok. Mas eu perdi a minha carteira. Qual é o caminho normal, Rafa? Vou fazer o registro da ocorrência na polícia, vou ao Detran e solicito a expedição de uma nova via. Por quê? Porque só o Detran é o órgão responsável, legítimo, Daniel, bom te ver, para expedir aquele documento. Mas imagina, Daniel, que eu tinha escaneado aquela minha carteira de habilitação, ou tinha tomado uma foto, e eu resolvo imprimi-la em casa. E passo a usar como se verdadeira fosse. Veja, estou usando um exemplo muito simples, muito singelo, para dizer o seguinte: as informações que ali constam são informações verdadeiras. Mas eu não tenho a legitimidade, o poder, a atribuição para produzir aquele determinado documento. Eu não tenho a expertise, a autoridade para produzir aquele respectivo documento. Então, aqui a gente teria um exemplo simples desses dois primeiros crimes. Então, o 297 e o 298, Marília, como sempre, muito precisa aí nas observações, trazem essa estrutura. Eu estou falsificando fisicamente aquele determinado documento, produzindo um documento que não é correto. Por quê? Porque eu não tenho uma autoridade para produzi-lo, porque eu não fiz através do processo regular, porque eu usei equipamentos, produtos, papéis distintos. Como a gente vai ver daqui a pouco, o crime de falsidade ideológica do artigo 299, ele tem uma diferença. Também a parte da doutrina que chama de falsidade intelectual. Por quê? Porque na falsidade ideológica do artigo 297, desculpa, do artigo 299, o documento, fisicamente, Guilherme, ele é verdadeiro. O documento do artigo 299, o documento da falsidade ideológica, ele em si é verdadeiro. Ele foi produzido, Daniel, por quem deveria produzi-lo. Qual é o problema da falsidade ideológica? O que eu estou colocando naquele documento, o que eu estou inserindo naquele documento é falso. Eu trago ali uma informação falsa, uma informação incompleta. Então, por exemplo, imagina o agente, Daniel, que vai fazer a venda de um imóvel, aquele agente faz a venda de um imóvel, e quando vai lavrar a escritura, Marília, no cartório, ele é casado, mas ele declara ali, Flaviane, que é solteiro para prejudicar, por exemplo, a esposa numa eventual partilha de bens. Então, veja, a diferença básica que eu queria que existisse na cabeça de vocês, com essa minha explicação preliminar desses três artigos, e daqui a pouco a gente vai avançar para os tipos penais. Eu estou vendo aqui as dúvidas de vocês, respondo já. Mas eu só queria construir essa primeira ideia. No 297 e no 298, nós temos uma falsificação, uma falsidade material, uma falsidade física, concreta. Não importa, é irrelevante, Vitor, se as informações ali são verdadeiras ou não. Não interessa. Fisicamente já está zebrado. Na falsidade ideológica, eu tenho uma característica diferenciada. Na falsidade ideológica, as informações que ali constam são informações zebradas, mas o documento é verdadeiro. Essa é a ideia geral. Agora a gente vai para os tipos penais. Adriana, eu já te ouço, deixa eu só ver aqui algumas perguntas.
A Marília diz o seguinte, a Marília diz o seguinte, professor, então se você utilizar cópia de identidade como verdadeira, aplica-se o artigo 297? Marília, querida, eu vou te pedir um pouquinho de paciência, por quê? Porque na próxima aula, terça-feira que vem, dia 16, se Deus quiser, nós vamos estudar, Marília, o crime de uso de documento falso, lá do artigo 304, né? E aí nós vamos ver qual é a conduta de usar o documento falso e, principalmente, qual é a relação que isso aqui vai guardar com os crimes que nós estamos estudando hoje. Então, hoje, vamos ficar apenas na falsificação em si. Eu estou falsificando, Daniel. Na terça-feira, Marília, eu te prometo que a gente vai explorar essa questão do uso. Por quê? Porque eu posso fabricar e usar, e eu posso só usar. Eu adquiro aquele documento falso e apenas utilizo. Você jura que não vai me querer mal por isso, Marília? Mas vamos deixar para terça-feira que a gente vai ver isso melhor, tá? E a Aninha pergunta o seguinte, seria o caso de uma identidade falsa, que as pessoas geralmente alteram a data de nascimento? Seria sim. Isso aqui é um exemplo. Por exemplo, eu altero a data de nascimento na carteira de estudante, ou na carteira de identidade, ou, por exemplo, Ana, imagina que a minha carteira de habilitação está vencida. Imagina que a carteira de habilitação está vencida. Aí eu escaneio ali aquela carteira, altero ali a data de vencimento, imprimo e passo a utilizar. Também nós temos o crime, tá? Adriana, pode perguntar, querida. Fique à vontade. O senhor já respondeu, professor. Eu ia só perguntar para ficar mais assim, era isso. Por exemplo, tenho que tirar uma identidade para viajar e está muito cheio, eu vou lá e com todos só faço alterar a foto. Isso aí é esse o crime do 29, né? 7, que a gente vai ver agora. Exatamente. Porque, Exatamente. veja, as informações, em tese, Não, são tudo verdadeiras, verdadeiro. né? Mas você não tem autoridade para produzir aquele determinado documento. Então, veja aí o que nos diz, Daniel, o artigo 297. Falsificar no todo ou em parte documento público ou alterar documento público verdadeiro. Pena, reclusão de 2 a 6 anos. Falsificar no todo ou em parte documento público ou alterar documento público verdadeiro. Então, ele está deixando claro o seguinte, eu estou falsificando no todo ou em parte, ou seja, eu estou começando do zero, ou eu estou alterando, adulterando um documento que é verdadeiro. Então, imagina comigo o seguinte, que eu pego a minha carteira de habilitação, que está ali vencida, Adriana, aí eu raspo ali aquela determinada informação da data de vencimento, raspo ali, e eu, por cima daquele documento, que fisicamente é verdadeiro, nós temos efetivamente, eu imprimo a informação nova, por exemplo, a informação de uma nova data de validade. Seria a segunda figura aí, alterar documento público verdadeiro. Então, eu posso cometer esse crime pegando um papel em branco e imprimindo a carteira de habilitação. Eu posso cometer esse crime pegando um espelho em branco do Detran e preenchendo, e posso simplesmente alterar a informação e sobre ela imprimir. Né? A Sandra diz o seguinte, professor, então quem tem em seu poder um espelho verdadeiro e tendo em branco e sem possuir legitimidade o preenche com dados falsos, nesse momento comete esse crime de falsidade material. Exatamente, Sandra, exatamente isso. Tá? E aí o que é documento público? Documento público é todo documento emitido pelo poder público. Ou seja, é todo documento emitido por uma entidade do município, uma entidade do Estado, uma entidade da União. Então, uma carteira de habilitação, um passaporte, uma escritura pública, um certificado de reservista, tudo isso é documento público. E aí a Marília já adianta a pergunta, professor, e qual seria um documento privado, um documento particular? A gente vai perceber daqui a pouco que a única diferença entre o 297 e o 298, por isso que eu tratei os dois como crimes de falsidade material,
A única diferença é a origem efetiva do documento. A única diferença é a origem do documento. Se eu estou diante de um documento público ou se eu estou diante de um documento privado. E qual é a diferença? O documento público é aquele emitido pelo poder público, como regra geral. E o documento privado é aquele que vai ser produzido por fora, longe da estrutura pública. Um recibo de compra, um contrato privado, uma declaração de uma empresa, uma declaração da universidade, tudo isso seriam documentos particulares que nós teríamos aqui dentro dessa determinada hipótese de utilização. Então, Professor, mas um documento de uma universidade pública é um documento público? Aí, obviamente, porque ali ela faz parte da estrutura do poder público, né? Diferente de um documento emitido pela Unifor, por exemplo. Né? Então, a diferença é essa. Documento público é aquele que vem do poder público municipal, estadual ou federal, administração direta ou indireta. Já o documento particular é aquele que está fora dessa estrutura estatal, emitido por uma loja, emitida por você, emitido um contrato particular de compra e venda de um carro, ou de uma máquina, ou de um imóvel, seriam exemplos de documento particular. Seguindo aqui no 297, veja o que nos diz aí os parágrafos 1º e 2º. Se o agente é funcionário público e comete o crime, prevalecendo-se do seu cargo, aumenta-se a pena de sexta parte. Muita atenção com o parágrafo 2º, porque ele vai ao encontro da pergunta que a Marília acabou de fazer. Marília acabou de me perguntar, professor, qual seria um exemplo de documento particular? Que foi que nós entendemos já aqui, Luiz? Documento público é aquele que é produzido pelo poder público, municipal, estadual ou federal. Isso é documento público. E documento particular, documento privado, é aquele que está produzido, é realizado fora dessa estrutura estatal. Um documento que você firma com outro, repito, um contrato de compra e venda de um imóvel, de um apartamento, de uma casa, de um carro, um recibo, uma declaração de uma empresa. Então, imagina, por exemplo, Luísa e Adriana, que a empresa onde eu trabalho me dá uma declaração dizendo ali que eu recebo R$3.000. Aí eu vou lá e altero aquela determinada declaração, incluindo que eu recebo 6.000. É um exemplo de documento particular. Está lá no artigo 298, como a gente vai ver aqui. Tá? Agora, o que é que nós temos? A Ana pergunta o seguinte, professor, mesmo não sendo muito utilizado hoje, o talão de cheques seria um documento particular? Na verdade, Aninha, eu acho que não é utilizado de forma alguma, né? Um dia desse encontrei aqui um talão de cheques meu embaixo de uma gaveta que eu confesso que eu nem lembrava mais, né? Assim, há anos que nós não utilizamos. Mas ele é um exemplo, claro, de documento particular. E daqui a pouco a gente vai chegar no 298, daqui a pouquinho, e nós vamos ver que o próprio artigo 298 ele vai efetivamente incluir como documento particular os cartões de crédito e débito. Mas a gente chega já no 298. Eu ainda quero entender aqui o 299, o 297 com vocês. A Sandra pergunta o seguinte, professor, a diferença fundamental entre falsificar e alterar, o primeiro documento inexiste, sendo criado pelo agente, enquanto na segunda hipótese é um verdadeiro. Nesse momento, o agente atua para modificar. Exatamente isso, Sandra. Você resumiu muito bem. Então, deixa eu só colocar de novo aqui os dois parágrafos, para que a gente possa ver, sobretudo, esse parágrafo segundo. Então, nós já entendemos, temos o documento público, temos o documento particular, e a ideia geral qual é? O documento público vem do poder público, municipal, estadual ou federal, e o documento particular é produzido fora dessa estrutura. O parágrafo 2º, de forma expressa, ele vai dizer o seguinte, olha, existem documentos que são particulares.
Eles são particulares. Mas eles têm uma importância social tão grande que eles devem ser equiparados a um documento público. Então, olha o que diz aí o parágrafo 2º. Para efeitos penais, e é interessante porque nós estamos praticamente, Daniel, no final do semestre. Semana que vem a gente acaba a nossa matéria. Mas na primeira semana de aula, lá em agosto, eu disse para vocês o seguinte: olha, sempre que o Código Penal ou qualquer lei penal usar expressões como para efeitos penais, no direito penal, equipara-se a, é como se ele estivesse dizendo: eu sei que não é, mas eu quero que funcione como sendo. A gente viu lá na nossa segunda aula o conceito de funcionário público para os efeitos penais, lá no artigo 327. Hoje, 11 de novembro, a gente volta a trabalhar com essa ideia, em que ele fala o quê? Para efeitos penais. É como se ele dissesse: eu sei que não é, eu não estou aqui discutindo se é ou não é, mas eu vou considerar como se fosse. Então, para efeitos penais, equipara-se a documento público, ou seja, vai ter o mesmo tratamento, vai ter a mesma visão, o emanado de entidade paraestatal, o título ao portador, por exemplo, uma nota promissória, transmissível por endosso, as ações de sociedades comerciais, os livros mercantis, ou seja, aqueles livros comerciais, contábeis que as empresas têm, e o testamento particular. Eu vou pegar como exemplo essa última expressão. Então, veja, nós temos o testamento público e nós temos o testamento particular. O testamento público é feito no cartório, é feito lá perante o cartório, perante o agente cartorário. Então, no cartório, eu vou, me dirijo ao cartório e faço lá o testamento público. Mas eu posso fazer um testamento particular, privado. Eu mesmo testando, né, naquele documento que eu estou deixando meus bens para fulano, cicrano e etc. O Código Civil, vocês vão ver isso lá no Direito Civil, em alguns cenários, ele exige que o documento seja público. Ele vai exigir, em alguns cenários, que o documento seja público, dependendo da idade da pessoa e etc. Mas o documento privado, ele é válido. Mas o que ele está dizendo? Aquele testamento particular, privado, feito por mim, a mão livre, ou eu digito ali, imprimo e assino, é um documento particular, não há dúvida. Seria até uma incongruência a gente chamar de testamento particular se ele não fosse particular. Porém, pelos efeitos que ele possui, pelos efeitos que ele apresenta, pelas consequências que ele traz, eu vou equiparar esse testamento particular a um documento público. Como ele tem um grande efeito no direito sucessório, vai tratar de direitos hereditários, de bens e etc., ele tem um peso social muito grande. Então é como se ele dissesse: tudo bem, você faz aí sozinho, de forma privada, sem qualquer problema. Porém, para efeitos criminais, caso eu venha a falsificar esse testamento particular, você responderá pelo crime do artigo 297 e não pelo crime do artigo 298. Tá? Então, esse parágrafo é muito importante exatamente porque ele vai dizer que tais documentos, que são essencialmente privados, devem ser explorados dessa forma. Os parágrafos 3º e 4º, deixa eu só transcrever aqui o parágrafo 4º, também são bem específicos, tratam de alguns documentos especiais, alguns documentos específicos. Né? Ele vai falar aí veja o que é que nos diz o parágrafo 3º. Nas mesmas penas incorre quem insera ou faz inserir na folha de pagamento ou documento de informações que seja destinado a fazer prova perante a Previdência Social, pessoa que não possua a qualidade de segurado obrigatório. 2, na carteira de trabalho ou Previdência Social, do empregado, o documento que deva produzir efeitos perante a Previdência Social, declaração falsa ou diversa da que deveria constar. Por exemplo, eu coloco na minha folha de pagamento uma determinada pessoa que não é minha empregada, mas aí eu faço constá-la ali
como empregada para que ela tenha algum tipo de benefício, por exemplo, o recebimento do seguro-desemprego, algo do gênero. Então, o que nós temos para fecharmos aqui o 297? Eu tenho a falsificação de documento público, documentos esses que são emitidos pelo poder público, e alguns outros que são equiparados, né, com esses que estão aí, repito, no parágrafo 2º que nós acabamos de ver. E a pena do 297 é de 2 a 6 anos. Quando a gente vai para o 298, veja que a diferença que eu encontro aqui, a diferença significativa, é efetivamente a natureza do documento que nós já acabamos de ver. Inclusive, a gente acabou adiantando naquelas perguntas de vocês. Falsificar no todo ou em parte documento particular ou alterar documento particular verdadeiro. Pena reclusão de 1 a 5 anos. Então, a gente percebe que a redação aqui é idêntica. A diferença reside apenas e tão somente, Luiz e Daniel, na natureza do documento, se público ou se privado. Lá eu tinha uma pena de 2 a 6 anos, aqui eu tenho uma pena de 1 a 5 anos. A gente percebe que há uma alteração, é uma alteração relativamente pequena, não é assim tão grande, digamos assim, mas é uma alteração onde ele vai exatamente explorar a diferença a partir da natureza do documento em si que nós temos. Tá? Agora, veja o que nos diz aqui o parágrafo único. Nós voltamos àquela pergunta, eu até já tinha também adiantado agora há pouco, a gente acabou vendo, por força das perguntas de vocês, os dois artigos juntos, mas a gente já tinha, naquela pergunta da Aninha, adiantado a questão do cheque. Veja o que diz aqui o parágrafo único. Para fins do disposto no caput, ou seja, no caput, na cabeça do artigo 298, equipara-se a documento particular o cartão de crédito e de débito. Então, aquele cartão de crédito e de débito que nós temos definido, entregue ali pelo banco, caso eu venha a falsificá-lo, eu irei efetivamente estar cometendo um crime de falsidade de documento particular. Eu queria, até naquela pergunta da Marília, e que a Marília jurou que não vai ficar com raiva de mim, porque eu só vou explicar isso semana que vem, nós vamos ver na semana que vem o crime de uso de documento falso, como eu já tinha dito agora há pouco. E lá nós vamos ver como é que eu trato, como é que eu trabalho com as hipóteses, as situações nas quais eu tenho a falsidade e o uso. Eu respondo pelos dois, há um concurso, eu respondo só um deles. E nessa mesma aula de terça-feira, a gente também vai falar nas situações onde eu pratico a falsidade, eu falsifico o documento, material ou ideologicamente, para praticar um crime de estelionato, Daniel. Então, imagina que eu falsifiquei aquele cartão de crédito ou de débito com o objetivo de praticar um crime de estelionato, um golpe, uma linguagem mais direta, crime esse que vocês estudaram no semestre passado. Então, a gente vai estudar isso na próxima aula. Hoje, eu queria que nós nos concentrássemos, repito, na falsidade em si. Então, se eu fabrico, se eu falsifico, se eu adultero um cartão de crédito, um cartão de débito, eu estou aqui efetivamente no parágrafo único do artigo e, consequentemente, eu vou responder pelo crime de falsificação de documento privado. Agora, só para fechar a ideia, Mariana, e a gente avançar para o último artigo do dia. 297 e 298 representam a falsificação material, Gabriela. A Gabriela ficou com raiva de mim, nunca mais ligou a câmera. Tudo bem, Gabriela, é a vida, né? 1000 perdões, eu não sei o que foi que eu fiz com você, mas eu queria lhe pedir perdão, né? Espero que o seu ódio passe e que você se matricule na minha disciplina de processo penal 1 semestre que vem, porque eu tenho conta para pagar e eu preciso de aluno, viu, Daniel? Por favor, mesmo com ódio,
não façam má propaganda de mim, tá? Então, veja, no 297, no 298, a gente tem aí como elemento essencial a falsificação material, a falsificação do documento em si. No 299, que a gente vai ver agora, eu já tenho uma falsidade feita numa outra dimensão. Eu tenho uma falsidade que é elaborada de forma intelectual. Então, veja o que nos diz aqui o 299. Omitir em documento público ou particular, aqui a gente já começa a perceber que ele não fez nenhuma distinção sobre ser público ou particular o documento. Obrigado, Sandrinha, eu também, querida. Então, veja, omitir em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, estou omitindo uma informação que ali deveria estar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Então, aqui eu estou omitindo uma informação, eu estou inserindo uma informação falsa, ou diferente da que deveria constar. Mas com que finalidade? A finalidade de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Então vamos entender aqui alguns eixos centrais para que a gente possa compreender, Bárbara, o crime de falsidade ideológica. Primeiro, a falsidade aqui não é física. A falsidade aqui ela é intelectual. O documento fisicamente é verdadeiro, nele é que está zebrada a informação. E por que está zebrada? Porque algo que deveria ali constar não consta, ou consta de forma equivocada. Algo está errado, ou algo sequer não consta. Mas não é a omissão, Rafa, de qualquer informação que caracterizará o crime. Somente será caracterizado o crime se eu perceber, né, uma omissão significativa, uma omissão grave, uma omissão sobre um dado que possa prejudicar o interesse, o direito, a vontade de alguém. Por isso que lembra daquele exemplo. O Zé da Silva vai comprar um imóvel. O Zé da Silva é casado. Então, naquele documento, naquela escritura, ele deve constar ali que é casado, até porque amanhã, caso ele venha a divorciar-se, ele vai ter que trazer aquele determinado imóvel para a compreensão, para a eventual partilha, para o eventual inventário, né? A eventual separação de bens. Visando prejudicar o interesse da esposa para que aquele imóvel não apareça ali, ele faz constar na escritura que é solteiro. Então, veja, aqui eu estou em um exemplo claro da falsidade ideológica, porque aquela escritura ela foi feita por quem de direito. Aquela escritura foi feita validamente no cartório, quem a produziu foi o agente do cartório, tudo bonitinho, tudo perfeito, sem nenhum tipo de contratempo, sem nenhum tipo de ilegalidade. Porém, a informação que ali consta é uma informação falsa, é uma informação absolutamente indevida. Agora, um ponto importante, sobretudo dessa parte final aí do caput do artigo 299. Não é qualquer informação. Não é qualquer informação. A informação que tem o potencial de caracterizar a conduta como criminosa é uma informação que tenha, repito, uma relevância jurídica e tenha a capacidade de, ao ser omitida ou ao ser falsificada, prejudicar o interesse de alguém. Então, por exemplo, vou continuar, Daniel, no mesmo exemplo da escritura do imóvel. Se eu perceber que a informação que não constou ali,
a informação que foi omitida ali, Pedro, apenas e tão somente a religião daquele que comprou o imóvel, isso não tem uma relevância jurídica, né? Que fique claro, não estou dizendo aqui que a religião não tem importância, claro que tem, já conversou com isso, que isso fique muito claro. Eu estou dizendo que juridicamente, para aquele negócio imobiliário, não é relevante a religião. Então, veja, não é qualquer informação pessoal que, uma vez sendo omitida, caracterizaria o crime, caracterizará a omissão ou a falsidade de uma informação realmente importante, realmente capaz de produzir algum tipo de consequência jurídica. Mariana, pode perguntar, querida, fique à vontade. Professor, com licença, bom dia. O que eu queria saber, então, a diferença, porque os atos dessa falsidade ideológica é como se fosse uma, pelo menos no meu ver, como se fosse uma junção da falsificação de documento, enfim, só que a diferença é o fim da falsificação. No caso, tipo, a falsidade ideológica, ele pode utilizar da falsificação de documento particular, de documento público, mas o fim dele é algo maior, é algo que vai realmente perturbar um fato jurídico relevante. É uma diferença, mas não é a principal diferença, porque como a gente vai ver, no caso específico dos crimes anteriores, em queridíssima Mariana, também posso ter uma finalidade, né? A única diferença deixa eu ver se eu consigo te explicar de uma outra maneira. No 297 e no 298, o legislador nem falou sobre finalidade, porque ele já considerou muito grave a simples conduta de você falsificar um documento sem ter poderes para fazê-lo. É como se ele dissesse, cara, não me interessa a tua finalidade. Na hora que você falsifica um documento tido como uma carteira de habilitação, só isso já é muito grave. Você já quebrou ali a fé pública, você já quebrou ali a confiabilidade daquele determinado documento. Aqui ele colocou uma determinada finalidade, aqui ele indicou uma determinada finalidade, apenas para deixar claro de que não seria qualquer tipo de informação. Ele apenas colocou ali aquela finalidade para enfatizar que a informação que eventualmente sendo omitida ou sendo falsificada é importante, é aquela que tenha, de fato, um peso jurídico relativamente significativo. Para quê? Aqui a gente tem que lembrar, e aí eu queria que isso ficasse claro, a tua pergunta ela é excelente por isso, aqui nós temos que lembrar o seguinte, a linguagem que o legislador penal usa, ela é uma linguagem propositadamente mais didática. O que é que isso significa? Ele precisa, às vezes, falar demais para deixar claro o seguinte, olha, não é qualquer omissão. Se você omitir ali a sua idade, o seu peso, omitir ali a sua religião, isso não tem, do ponto de vista jurídico, nenhuma relevância. Por isso que ele faz a complementação. É como se ele dissesse, só haverá gravidade criminal, só haverá de fato importância criminal, se e somente se eu perceber que aquele determinado ato traz ali uma informação completamente descolada, desconectada de uma realidade jurídica e que tenha a capacidade de produzir um dano jurídico. Nos artigos anteriores, é como se ele dissesse, não me interessa, meu amigo, porque só o fato de você falsificar já é muito grave. Consegui explicar, minha querida? Ficou mais claro agora? Sim, professor, muito obrigada. E a senhora diz o seguinte, professor, então, a diferença fundamental do artigo 299 entre inserir, fazer inserir é o modo pelo qual a gente consegue a introdução da declaração devido ao documento. No primeiro caso, ele age diretamente, no segundo, o agente proporciona meios. Exatamente isso, Sandrinha, está perfeito. Queridos, mais uma vez, 1000 perdões pela confusão do início da aula, eu detesto atrasar a nossa aula, vocês sabem que 7h30 ali eu já estou em sala, 1000 perdões, meu computador realmente, agora que ele voltou à vida aqui, tá? Então eu queria mais uma vez pedir desculpas, mas a matéria que a gente tinha que ver era essa mesmo, que eu tinha programado,
Na semana que vem, como nós combinamos, terça e quarta e quinta, nós vamos concluir a nossa matéria do artigo 300 ao 311, a gente conclui semana que vem, tá? Dia 23, a gente faz uma revisão, dia 23 nós faremos uma